Eu vou estar iniciando hoje com os irmãos uma série de estudos bíblicos, como eu fiz ano passado. Ano passado eu ministrei sobre a vida e obra do apóstolo Paulo. Quem lembra aqui quando eu ministrei sobre Paulo aí? Levanta a mão, olha aí que bênção. E agora esse mês de janeiro eu vou ministrar sobre os profetas maiores da Bíblia. Se você veio ano passado, você sabe que foi bom. Então você pode ter certeza que nós vamos estar nos dedicando a isso em nome de Jesus. E eu passei o dia hoje preparando essa ministração para poder trazer para a igreja. Então hoje nós vamos estudar o livro do profeta Isaías. Vamos ler a palavra? Vamos ficar de pé, lendo a palavra do Senhor. E a palavra de hoje vai se iniciar aí em Isaías, capítulo 1, versículo 1. Já que nós vamos olhar para o livro do profeta Isaías, eu vou iniciar com esse texto. Isaías 1, versículo 1. Aqui tem muita informação importante para você pegar com a gente em nome de Jesus. Você que está em casa, você que está assistindo também. Nesse texto traz uma mensagem muito poderosa e algumas informações relevantes sobre o ministério do profeta Isaías. Vamos ler o texto, diz assim: visão de Isaías, filho de quem, irmãos? Não, melhor isso aí. Visão de Isaías, filho de quem? Que teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de quem? E quem mais? E quem mais? E quem mais? Reis em Judá. Já deu até data aqui para a gente e o período do ministério desse homem. Então nós vamos fazer uma oração e vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco em nome de Jesus através da palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua direção. Fala, Senhor, através dessa série de estudos bíblicos sobre os profetas do Antigo Testamento. Que o Senhor venha nos edificar para a glória e honra do Teu nome. Amém. Podeis assentar, irmãos. Como é que vai funcionar essa série? Deixa eu te explicar para ser bem claro. Hoje nós estamos iniciando, dia 9, vamos trabalhar sobre o profeta Isaías. Semana que vem, nós já vamos mergulhar no livro do profeta Jeremias. E depois de Jeremias a gente vai estudar quem? Quem pode me dizer ali? Ezequiel. E depois nós vamos estudar qual o último livro que nós vamos estudar? Profeta Daniel. Então nós vamos tentar entender a respeito da vida desses profetas. Em primeiro lugar, eu já quero responder essa pergunta para você que quer estudar a palavra de Deus, quer entender um pouco mais. Quem foi o profeta Isaías? É uma pergunta que a gente precisa levantar. Isso por quê? Porque quando você vai para a área da teologia bíblica, você vai descobrir que existem correntes que defendem o seguinte: olha, existiram mais de um Isaías. Isso aqui é uma visão teológica, que diz que existiram mais de um Isaías que escreveram esse texto que está na nossa mão. Alguns chamam de Deutero-Isaías, outros chamam de pós-Isaías, por causa do sentido do exílio. Essa visão é a visão da teologia liberal. Nós não trabalhamos ela. Já existem autores que trabalham, por exemplo, não só 2 Isaías como escritor, mas já tem gente que trabalha 3 profetas Isaías. Então tem o Deutero, tem o próprio Isaías e tem o pós-Isaías, o trito Isaías, nesse sentido de serem 3, por causa da divisão do texto. Mas nós que somos pentecostais da Assembleia de Deus, nós ficamos com a tradição bíblica, hermenêutica, que descreve que existiu apenas um profeta Isaías. Então, para ficar claro nessa noite, para você guardar, para você entender, para nós, existiu apenas um profeta Isaías que teve um ministério muito interessante. Quando você olha para a vida do profeta Isaías, você percebe que quem estuda o profeta Isaías, a primeira coisa que descobre é que esse profeta é visto como o rei dos profetas. Ele é visto como um profeta que tem uma responsabilidade muito grande. Por que ele é visto como o rei dos profetas ou como o profeta magno? Porque ele é o primeiro profeta, de acordo com a Escritura, a apontar para a pessoa de Jesus. Então ele já traz um peso muito grande no seu ministério. Capítulo 1, versículo 1 que nós lemos,
já traz muita informação sobre ele. Outro detalhe a nível de introdução para você pegar, e eu vou tirando as dúvidas bem tranquilo nessa noite. O profeta Isaías, ele também é uma figura central no Antigo Testamento, porque ele tem profecias profundas, claras, específicas. Para você ter ideia, o Isaías é um profeta messiânico, esse é o termo que se utiliza. Ou então, um profeta cristocêntrico. Ele aponta para Jesus diretamente. Eu vou mostrar para vocês nessa noite que tem versículos que ele deixa claro, olha, vai nascer de uma virgem, ele vai ser ferido, vai ser maltratado, e o nome dele vai ser Emanuel, em todo o seu texto. Dá a relevância que Isaías tem. Também nós entendemos, quando nós paramos para entender a vida e ministério do profeta Isaías, ele profetizou no 8º século antes de Cristo. Isso quer dizer que toda a profecia do profeta Isaías foi ministrada 800 anos antes de Jesus nascer. E ele profetizou no período de alguns reis. E o versículo 1 diz quem são os reis. Quem é o primeiro rei que aparece no ministério do profeta Isaías? Me ajude, qual é o nome dele? O rei Depois nós vamos ter o próximo rei, qual é o nome dele? E depois nós vamos ter quem mais? Acais. E finaliza com o rei Ezequias. Então o ministério de Isaías, aqui só por esse primeiro versículo da Bíblia, já demonstra que é um ministério longo. Pastor, quanto tempo Isaías profetizou? Cerca de 40 anos. 40 anos. É muito tempo. É um ministério grande aqui, de acordo com a Bíblia. Então nós entendemos também, parando para compreender a vida desse homem, a Bíblia fala quem ele foi. A Bíblia diz que ele foi filho de Amós e iniciou o seu ministério profético no ano de 740 a.C. E tem uma marca do ministério dele. Está lá em Isaías capítulo 1, versículo 1. Quem pode abrir aí para mim, Isaías 1 primeiro? Leia para mim, por favor, esse versículo. Esse versículo ele é muito relevante, eu quero que você folheie a Bíblia comigo, para poder entender quando foi que começou o ministério desse homem. Isaías 6:1. Olha o que está escrito na Bíblia. No ano que morreu o rei Uzias. Aí ele dá um detalhe. Eu vi o Senhor, glória a Deus, assentado no alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Se você não sabe, o ministério do profeta Isaías começou no meio do luto, quando ele perdeu alguém muito querido. Deus foi lá e falou com ele. Também quando a gente olha para a vida de Isaías, a nível de introdução, ele tinha família. O profeta Isaías tinha família. Vamos conhecer a família do profeta Isaías antes de mergulhar no livro. A Bíblia dá o nome do pai dele. Versículo 1 do capítulo 1. Qual é o nome do pai dele, irmãos? Amós. Então a Bíblia menciona o pai dele. Ele tinha pai, filho de Amós. A Bíblia também diz que ele tinha esposa. A Bíblia não dá o nome da esposa, mas lá em Isaías 8:3, irmã Zilda, diz que a mulher é chamada de profetisa. Não dá o nome, mas cita que ele tinha uma esposa. Profetisa era o nome que é dado para o entendimento do conhecimento sobre a esposa de Isaías. O nome específico a Bíblia não menciona, mas diz que ele tinha. Também, a Bíblia diz que ele teve 2 filhos. Quantos filhos? E os 2 meninos que nasceram em circunstâncias adversas. E o que Isaías fez? Ele colocou o nome dos meninos a partir da circunstância que nasceu. O primeiro que nasceu, ele deu o nome. Um resto volverá. O significado da palavra hebraica que está ali. Dando esse sentido, então, que ele seria um símbolo de que a própria nação de Judá seria tocada também pelo Senhor. Então, Deus estaria trabalhando com a nação. Está lá no capítulo 7, versículo 3, o primeiro filho de Isaías.
O segundo filho de Isaías é citado no capítulo 8, versículos 1 ao 4. No versículo 1 você vê o nome da esposa como profetiza. E o segundo, ele tem esse nome da palavra hebraica que traz o sentido de despojo rápido, presa segura. Então ele está apontando para o que iria acontecer com a nação de Israel, que estava sendo cercada pelos assírios, e ele colocou o nome do menino justamente para poder trazer esse símbolo. Um detalhe, irmãos, os profetas no Antigo Testamento, eles são profetas simbólicos. Eles pegam coisas que eles estão vivendo, um evento da vida, e a partir daquele evento da vida deles, Deus fala com eles de forma poderosa. Por exemplo, o profeta Ezequiel que a gente vai estudar. Você sabia que o profeta Ezequiel era viúvo? Ele perdeu a esposa no cativeiro, nós vamos estudar sobre ele. E o Ezequiel, perdendo a esposa, ele entrou em crise. Deus, por exemplo, pegou o Ezequiel, vocês vão ver o Ezequiel dentro da Bíblia, ele é conhecido como o profeta mais doido dentro da Bíblia. Por quê? Deus falou com ele, está lá no capítulo 4, eu acho engraçado. Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, compra corda. Aí, pastor Leite, o Ezequiel comprou corda. Na viagem a pé, Deus disse para Ezequiel, amarra a corda do pescoço aos pés, deita no chão e profetiza deitado. Fala para mim, isso não é coisa de gente doida? Deus falou com Ezequiel depois, Manzilda, olha só. Ezequiel, pega uns tijolos, faz uma muralha, quando o povo passar, tu derruba. E grita, que assim vai acontecer lá em Judá. Quem olhava para aquilo pensava, esse homem não tem juízo não. Então você vê que o profeta dentro da Bíblia, ele usa a situação da vida dele para trazer uma mensagem poderosa também. Em questão real, nós podemos entender que o Isaías, possivelmente, de acordo com alguns autores, eu fiz essa pesquisa hoje à tarde, parece que o Isaías tinha uma filiação real. Por que ele é conhecido como profeta magno ou profeta rei? Por causa dessa linhagem real. Tem muita gente que acredita que o profeta Isaías tinha um vínculo familiar com o reinado de Judá. É por isso que Isaías tem acesso à corte. Isaías tem acesso ao trono para trazer a mensagem. Possivelmente, era muito chegado do próprio rei que é citado aqui dentro do texto, que é o rei Uzias. E quando ele perde o rei Uzias, ele sofre um impacto por causa do luto. Até aqui está dando para entender, irmãos? Glória a Deus. Eu vou ir bem devagar para você entender. Já deu para perceber que Isaías tinha um pai. Qual era o nome do pai de Isaías, quem sabe? Já deu para perceber que ele tinha uma esposa. Qual era o apelido da esposa de Isaías? Profetiza. Já deu para entender que ele tinha filhos. Quantos filhos Isaías tinha? Já pegou. Vamos entendendo um pouco mais. O ministério de Isaías, se você contabilizar no versículo 1, lá do capítulo 1, se você quiser até anotar na sua Bíblia aí, você pode pegar a sua Bíblia, versículo 1, na parte dos reis que cita, rei Uzias, rei Jotão, Acais e Ezequias, você pode até circular aí, 40 anos. A citação desses reis aqui demonstra que Isaías profetizou durante o período de 40 anos. E eu vou contar um segredo para os irmãos. Você sabia que tem versículo na Bíblia, para acontecer o próximo versículo, ou a próxima palavra que aparece ali, demora muito tempo? E às vezes na leitura a gente pensa que aconteceu rápido. Tem versículos na Bíblia que de um versículo para o outro são 30 anos, 40 anos para acontecer, em contextos históricos. Então só no versículo 1 você já tem a duração do ministério de Isaías. Quanto tempo durou o ministério de Isaías? Se você está vivo, dá um glória a Deus aí. 40. Já entendeu, hein? Ele tinha pai. Qual é o nome do pai de Isaías? Vamos lá. Ele tinha esposa. Qual era o apelido da esposa? Quantos filhos ele tinha? Profetizou durante quanto tempo? Olha só, vamos devagar. Esse é o Isaías da Bíblia, que escreveu esse texto que a gente vai usar e vai estudar junto com você. E a partir desse momento, como primeiro ponto dessa ministração, eu já quero mostrar para você entrando no livro, para entender o livro do profeta Isaías e a importância desse livro. Vou perguntar,
Os irmãos querem entender o livro do profeta Isaías? Se querem, diz amém aí, glória a Deus. Vamos entrar no livro, passo a passo, e eu vou pregando aqui no passo do gado, bem tranquilo, para você pegar mesmo, eu quero que você entenda nessa noite. Vamos olhar para o livro. Eu estou tomando como base esse comentário bíblico do Russell Champlin. Esse é um dos melhores comentários que existe, versículo por versículo. O Champlin, ele diz que o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos e possui 1.292 versículos. Tem gente que apelida o livro do profeta Isaías, se você não sabe, de a mini Bíblia. Ou seja, a Bíblia dentro da Bíblia. Exemplo, nós temos a nossa Bíblia em mãos. A nossa Bíblia possui quantos livros, quem sabe? Quantos livros? Eu quero ouvir, alunos do EBD, quantos? 66. E o livro do profeta Isaías tem quantos capítulos? A Bíblia inteira, pega isso aqui, ó. Ela aponta para o plano da redenção e a pessoa de Jesus. E qual é o propósito de Isaías? Plano da redenção e a pessoa do Cristo. Por isso que o profeta Isaías é visto como um rei magno. Outro texto que eu quero mostrar, que é esse texto como dica para os irmãos também, Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond e do Longman III, da editora Vida Nova. Eles trabalham algo bem interessante. Ele descreve que o livro do profeta Isaías tem um lugar assim, notável no Antigo Testamento. Quando você estiver lendo o Antigo Testamento, você não pode pular o livro do profeta Isaías. Porque na leitura do profeta Isaías, você vê Isaías apontando para Jesus. É claro que o profeta Isaías não menciona a palavra Jesus. A palavra Jesus, ela vem para o Novo Testamento, para você pegar. Mas ele menciona o Messias, aquele que viria, o Cristo, nesse sentido de apontar exatamente para Jesus. Outro texto que eu quero tomar como base também, para te dar orientação, que é do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que ele trabalha o nome do profeta Isaías também, que é Yeshuachu, parece que é assim que pronuncia. O Senhor é a salvação. É o significado aí do livro do profeta Isaías. Quando foi que ele profetizou? Onde foi que ele profetizou? Ele profetizou exatamente no reinado do sul, em Judá. Se você vai para o Antigo Testamento, uma descoberta que você vai fazer é que antigamente, quando as 12 tribos estavam unidas, no período de Salomão, era um povo só. Salomão morreu, houve a divisão. E a divisão ficou assim: 10 tribos eram conhecidas como Reino do Norte, capital Samaria, e era chamada de Israel ou Efraim. 2 tribos eram conhecidas como Reino do Sul. E a capital era onde? Quem pode dizer para mim? Jerusalém, ou Judá. E Isaías profetizou para essas duas tribos. E é importante você observar que ele profetiza para essas 2 tribos e ele tem uma visão extraordinária. Visão de Isaías, filho de Amós. E ele vai descrever a visão dele. O ministério dele, como nós já vemos, foi um ministério que foi realizado e apresentado durante esse período político também. É importante você guardar a ideia desse período político. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, nesse período em que eles eram reis em Judá, sabe qual era a cidade que tinha mais potência no mundo naquela época, a nação que tinha mais potência no mundo nessa época? Não era a Babilônia. Eu estou falando de 800 anos antes de Cristo. A nação mais potente que existia naquela época era a nação Assíria. Eram os sírios. Para você ter ideia, os assírios, eles eram muito violentos. Diferente dos babilônicos que a gente vai estudar com Daniel. O Daniel cita que os babilônicos tinham costume, os babilônicos, eles escravizavam o povo e levavam o povo para a sua terra natal, para trabalhar lá como escravo. Babilônico, Daniel fala sobre isso e Daniel vai.
Mas os assírios não. Os assírios destruíam quando eles dominavam. Há menções, e há historiadores que fazem questão de dizer que onde os assírios passavam, eles matavam todos os homens. Se tivesse mulher grávida, isso é até pesado, eles abriam o ventre das mulheres grávidas, colocavam animais lá dentro e matavam essas mulheres. Eles faziam questão de incendiar cidades. É por isso que o profeta Jonas, quando Deus falou para ele, vai profetizar em Nínive, Nínive é a capital da Síria, o Jonas falou, eu não vou não. Porque os assírios eram terríveis. E é por isso que o Jonas, quando ele vê isso, ele fala, eu aqui, eu não vou não, eu tenho juízo. Mas Deus falou para ele, tu vai, quem está mandando sou eu. E é engraçado que o Jonas, ele tenta até fugir. Ele compra a passagem, vai para outro lugar, vai de navio, mas lá Deus tirou o sossego do Jonas. Mandou tempestade, mandou vento, mandou luta. Todo mundo desconfiou, até quem não servia a Deus dizia, a culpa é tua, o que a gente vai fazer? Jonas falou, me joga na água. Jonas falou, me jogando na água o problema acaba, é bom que eu não vou. Aí Deus, na soberania dele, no poder dele, quem aqui acredita que Deus é soberano? Jonas tentando fugir do chamado, viu? Deus na soberania dele, no poder dele, foi lá do céu e pagou um Uber. Deus contratou um Uber, só que o Uber de Deus anda debaixo d'água. Foi lá, na hora que Jonas caiu na água, o Uber já estava prontinho para pegar Jonas. E levou Jonas à oração. Levou Jonas a entender o chamado. E Jonas voltou e foi para Nínive profetizar. Então Isaías está profetizando desse período político também. O Isaías ele profetiza em Jerusalém. Ele é um dos profetas que profetiza também um pouco para o reino do norte. Porque o Isaías ele profetiza de Jerusalém, mas no mesmo período também, Deus levantou outros profetas para profetizar no reino do norte. São conhecidos como os profetas menores. Tinha gente também na mesma época profetizando. Quem é que profetizou na mesma época do profeta Isaías? Olhe para ali, você vai ver comigo. Você vai encontrar o profeta Amós na mesma época. Amós 1:1, no mesmo período. Por exemplo, o Isaías está profetizando em Judá, em Jerusalém. Na outra cidade, lá em Samaria, no reino do norte, Deus levantou essa turma aqui. Levantou o Amós para profetizar. Depois Deus foi lá e levantou o Oséias, Oséias 1:1, confirma isso, na mesma época, no mesmo período. E Deus também levantou Miqueias. E é engraçado que Deus falou com Isaías sobre a vinda de Jesus e disse para o Miqueias, esse profeta, onde Jesus nasceria. E é o Miqueias que profetiza no capítulo 5, me parece que versículo 3, dizendo bem assim, ó, e tu, Belém de Efrata, és a menor entre as cidades, é de tu que virá o Messias, o Salvador. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então você percebe que eles profetizam. O que eles profetizavam? O que o Isaías profetizava? O Isaías profetiza o juízo de Deus contra o pecado. Isaías é claro, ele profetiza o juízo de Deus contra o pecado. Pega aí comigo, Isaías capítulo 1, versículo 4. Olhe para Isaías capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz o texto. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Isso aqui é Isaías denunciando o pecado. O Isaías também, além de denunciar o pecado, ele aponta o pecado, mas ele aponta também o retorno, o arrependimento, voltar o coração para Deus. O Isaías convoca o povo a voltar o seu coração para Deus, para a chegada do Messias, e ele vai deixando isso claro, apontando a respeito da pessoa de Jesus, e já eu quero mostrar isso para você nesses versículos que estão ali. Até aqui está dando para entender, irmãos? Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Vamos lá, vamos pegar. Vou te perguntar, hein? Durante quanto tempo Isaías profetizou? Quem me lembra aqui? 40. Ele tinha quantos meninos mesmo?
Qual é o nome da esposa dele? E o nome do pai? Já está pegando. Profetizou em um período político muito difícil também, que é o período dos assírios. Agora vamos entender a chamada desse homem. E engraçado que a chamada de Isaías não aparece no capítulo 1. A chamada vai aparecer no capítulo 6. Então pega aí a tua Bíblia, no capítulo 6, que é um marco muito interessante para você poder pegar comigo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Ele recebeu um chamado de Deus em um momento de luto. Olha o que o versículo diz. Eu quero folhear aqui para você entender comigo. Olha o que a palavra diz. No ano em que morreu o rei, quem, irmãos? Olha o segredo de Isaías. Eu vi também ao Senhor assentado, isso aqui é glória a Deus, em o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o... Irmãos, para pensar nessa visão gloriosa que Isaías está vendo. Isaías, ele tem uma visão muito profunda. Vamos ler o versículo? Eu vou continuar lendo aqui antes de avançar. Olha o que ele viu. E os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha quantas asas? Com 2 cobriam seus, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E os serafins clamavam uns para os outros, dizendo, me ajude o que eles estavam dizendo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra seja cheia da sua glória. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler. Eu vou fazer a primeira parte do versículo e você vai fazer a segunda bem forte. E clamavam uns aos outros dizendo, 1, 2, 3, santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então Isaías, ele tem essa visão. Ele recebe uma chamada em um período que ele está enfrentando de luto. Naquele período em que o próprio Uzias estava governando, foi um período de prosperidade em Judá. Quando Uzias estava à frente do governo, o povo prosperou. Judá cresceu. Judá se fortificou. Nesse período, houve desenvolvimento militar, desenvolvimento econômico, segurança nacional. E onde é que tem a confirmação disso? Segundo Crônicas 26, do 6 ao 15, confirma o reinado de Uzias lá. Como esse reinado foi bom. E foi nesse período que Isaías viveu também. Mas quando Uzias morreu, a nação ficou com medo. E agora? Como vai ser com esse novo governo? Será que esse governo vai ser de direita ou de esquerda? Então a nação, ela sofreu muito. E é interessante aqui que a gente precisa parar para pensar. Quando os tronos caem, quando a instabilidade chega, Isaías recebe uma chamada muito interessante. Isaías foi chamado no ano da morte do rei Uzias, como a gente está vendo. E aqui a gente percebe algumas questões, que as crises revelam realmente quem governa. As crises mundiais, as crises de governo, revelam realmente quem governa. Não é a direita, não é a esquerda, não é governo de centro, mas é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Isaías também mostra para a gente que Deus não perde o controle quando tudo muda. O governo pode mudar, pode acontecer uma crise, mas pode ter certeza, Isaías está dizendo, o Senhor continua com o controle na palma da mão. Tem alguém que acredita nisso aqui? E aí eu te faço uma pergunta nessa noite. Isaías, ele viu o seu chão cair, ele viu na realidade a sua estabilidade cair, ele vê o chão, mas eu te faço uma pergunta nessa noite, olhando para Isaías, parando para entender isso aqui. O que caiu na sua vida? A estabilidade financeira, o emprego foi embora, a saúde ela despencou, mudanças chegaram,
ou estão chegando agora em 2026, que não são mudanças boas. A mensagem de Deus nessa noite para você é o seguinte: que o que não pode cair na sua vida é o lugar do trono de Deus. Tudo pode mudar. A saúde pode ir embora, o dinheiro pode acabar, a situação pode ficar difícil, mas o lugar do trono de Deus, que é santo, 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 deve permanecer. Quem aqui tem esse lugar no seu coração? Então Isaías está ensinando para a gente. Está tudo difícil aqui embaixo para o Isaías, mas Isaías está olhando para cima, está vendo a glória de Deus, está vendo os serafins, e eles ainda estão dizendo: quem está aqui é santo, quem está aqui recebe glória, quem está aqui recebe louvor. Ah, tu está na casa de papai, se eu fosse você eu dava glória, porque ele é Senhor do Senhor. Esse é o Isaías. O Isaías, ele viveu esse período de luto, irmãos. A morte de Uzias marcou ele. Ele foi chamado no meio do luto, no meio de uma crise. Às vezes a gente pensa que Deus chama a gente quando tudo está bem. Tem momentos que isso acontece, mas tem momentos também que quando você está perdido, quando você está sem resposta, Deus vai lá e resolve abrir o céu. Oh, glória! Deus vai lá e resolve abrir o céu em cima de você, mostrar a glória e dizer: eu estou te chamando, eu tenho algo com você, eu tenho algo precioso para a tua vida. Mas pastor, pode estar tudo difícil? Pode. É nesse momento que Deus é especialista em falar com você e trabalhar na tua alma. Olhando para isso aqui também a gente aprende que nesse período político o Império Assírio está se expandindo, tá? E se tornou uma grande ameaça. Para você ter ideia, o Reino do Norte, onde se localizava Samaria, ele foi derrotado pela Síria no ano de 720 antes de Cristo, no ano 720 antes de Cristo. Foi totalmente destruído, só ficou Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém. Isso é tão interessante que quando os assírios, está aqui no livro do profeta Isaías, derrotaram todas as nações vizinhas, especialmente os vizinhos, que eram Israel, no Reino do Norte, eles se levantaram contra o rei Ezequias. Lembra que o próprio profeta Isaías profetizou na época de Ezequias? E eles enviaram mensageiros ao rei Ezequias ameaçando Judá e dizendo o seguinte: não pense que você com seu poderio vai conseguir vencer. Enviaram cartas ameaçando Ezequias dizendo: olha, não pense que se você fizer parceria com o Egito você vai conseguir vencer, porque o Egito já foi derrotado e as tuas nações irmãs também já foram derrotadas. E é interessante que na carta que foi entregue, o que o próprio rei Ezequias fez? Ele pegou a carta em mãos. Ele recebeu a carta em mãos. E a Bíblia faz questão de dizer, a partir de Isaías 36, que o Ezequias pegou a carta, pegou a ameaça, foi para o templo, foi para o altar de Deus, foi para a casa de Deus, pegou a carta, pega a dica nessa noite, pegou as ameaças do inimigo. Sabe o que Isaías fez? Colocou diante do altar de Deus e ele disse em oração: Senhor, a guerra aqui agora não é comigo não, a guerra aqui agora é com o Senhor. Alguém acredita nesse tipo de coisa aqui, que Deus responde através de oração? A ameaça foi tão profunda que o rei Ezequias mandou através do seu mensageiro dizer o seguinte, ó, ameaçando até o Deus de Israel, dizendo o seguinte: ó, quem é o teu Deus? Para poder vencer o rei Senaqueribe. Eita! É interessante que a Bíblia diz, Isaías 36 conta isso, que eles cercaram Judá, cercaram Jerusalém. Eu estou me arrepiando todinho explicando isso aqui para vocês. Do lado de fora, me parece que tinha 188 mil, 186, 188 mil soldados. 6, né? Obrigado, pastor Eli. 185, 86 mil soldados do lado de fora, cercados, cercando Judá, e o Ezequias está lá dentro, orando e dizendo: a peleja não é minha mais não, Senhor, a peleja é tua, a porta está fechada, olhando para o mundo a gente já perdeu, mas eu estou olhando para o Senhor, a peleja é tua, quem abre a porta é o Senhor.
Aí Deus usou Isaías. É interessante que Deus usou Isaías. E esse Isaías que está aqui, ele foi lá, chegou perto de Ezequias e disse o seguinte: Ezequias, não se turbe o vosso coração. Está lá no capítulo 36 a seguir. Eu acho tão bonito quando Isaías entrega a profecia dele. O Isaías diz o seguinte: ó, não temas, ó rei Ezequias. Pode estar cercado, o exército pode estar aí fora, mas olha a palavra de Isaías: tranqueira nenhuma flecha, nenhum dardo vai alcançar os muros e as portas de Jerusalém, porque o Senhor entrou na guerra. Alguém acredita nesse tipo de coisa aqui? Glória a Deus. E a Bíblia diz que à meia-noite, depois de um homem orar, depois de um rei se prostrar, à meia-noite, Deus não mandou um exército. Deus mandou só um. Só um. Deus mandou quantos, irmãos? Diga para a pessoa que está do teu lado aí, se prepara, porque quando Deus entrar na peleja, diz aí, quando Deus entrar na peleja, diz aí, diga para ele, ó, ele vai mandar só um. Glória a Deus, só um. E a Bíblia diz que só foi um, e todo o exército assírio foi derrotado para a glória de Deus. Se eu fosse você, oh, aleluia. Esse Isaías, ele viveu esse período de insegurança, de incerteza por causa das guerras, das invasões, e ele fala a respeito disso. Olha, Isaías 7, versículo 2, olha o que ele diz: a Assíria fez aliança com Efraim, e é exatamente aqui, Efraim, que é Israel, que tinha capital em Samaria, que foi derrotado. O povo já estava movendo o seu coração em pecado. Isaías denuncia isso, e por causa disso, Israel caiu, mas Judá não. O Isaías também, ele olha para isso, e ele anuncia exatamente que a Síria seria usada como instrumento de correção. Por causa da Síria, o povo de Judá começou a entender, nesse período de Isaías, a necessidade de voltar o seu coração para Deus. O Isaías também fala uma mensagem direta ao rei da Síria. Ó. O rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os eleitos, falando a respeito da queda que estava acontecendo com a nação de Israel. Mas ele olha agora para Judá, nesse mesmo capítulo, e ele diz, ó, subirá. Mas quando você lê o capítulo 36, ele faz questão de profetizar: mesmo que ele suba, tenha certeza que nenhuma flecha vai alcançar os muros da cidade. Glória a Deus. Esse Isaías também, nessa chamada que ele tem no período da morte do rei Uzias, ele entende o que é temer ao Senhor. E aqui a gente percebe que ele se tornou, entendendo isso, ele se tornou um grande profeta, mas que a Síria também se tornou um instrumento de Deus. E nesse período de turbulência, de instabilidade, Isaías aprendeu a ouvir a voz de Deus. Nessa noite eu quero explicar isso para você. Quem sabe você está vivendo um tempo de turbulência, de instabilidade, de problemas chegando, mas no meio da crise, no meio da guerra, o Senhor vai abrir os teus ouvidos espirituais, os teus olhos espirituais. Eu vou entregar essa palavra nessa noite para você. Deus vai abrir, se prepare, porque Deus vai abrir os teus ouvidos espirituais esse ano. Eu vou repetir, Deus vai abrir os teus ouvidos espirituais. Deus vai abrir a tua visão espiritual. Pode estar uma guerra terrível, pode estar uma luta, pode o mar vermelho estar na tua frente, a muralha está diante de você, o inimigo chegou, o gigante está aí, mas Deus vai te dar a visão do céu, Deus vai te dar audição ungida, ninguém vai ouvir, mas você vai ouvir Deus falando: não temas, eu sou contigo e eu te fortaleço. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Esse Isaías recebe esse chamado, e esse chamado de Isaías é bonito. Olha o versículo 2. Os serafins, quando ele viu os serafins voando, ele viu o serafim com 2 asas cobrindo o rosto. Ele viu com os serafins com 2 asas cobrindo os seus pés. Ele viu os serafins voando. Irmãos, se você vai estudar sobre os serafins,
Eles ardiam em chama. Sabe qual é a função de um serafim na Bíblia? Satanás, ele não é um serafim. Satanás era um querubim ungido. É abaixo. Sabe qual é a função de um serafim? É maior do que a de um querubim. Eles guardam a glória de Deus. Sabe o que um serafim faz? Ele protege a glória de Deus. Eles honram a glória de Deus. E o texto bíblico também dá a entender algo interessante. Que essa glória de Deus não é reduzida para nós. Até os serafins, diante do Senhor, diante da santidade de Deus, cobriram o seu rosto. E tem muita gente banalizando a santidade de Deus hoje nos cultos, nos louvores, tratando Deus como qualquer pessoa, sem reverência à santidade de Deus, usando hinos que vão reduzir a pessoa de Jesus, sem esquecer que Ele é santo, que Ele é Senhor, que Ele é todo-poderoso. Ah, pastor, mas Deus é perto, Deus está próximo. Sim, Ele é próximo, Ele está perto. Isso é imanência dentro da Escritura, mas a Bíblia diz que a imanência, ela não exclui a santidade de Deus. E nós precisamos ter reverência ao estar diante do Senhor. Deus, quando apareceu a Moisés e Josué, isso é interessante, a mesma coisa que Ele fez com Moisés, Ele fez com Josué, lá no monte. Quando a glória de Deus chegou, a primeira coisa que Deus disse para os dois: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa, me ajude, é o quê? É santo por causa de quem? Eles dois receberam a mesma mensagem. E nós que estamos aqui também precisamos ter essa reverência. Estamos na casa de Deus, na igreja de Deus, no culto a Deus, e às vezes a gente vem para o culto como pessoas que só vêm para assistir o culto. Às vezes a gente trata o culto como se fosse um comércio. O que o pastor vai oferecer? Qual a mensagem de hoje? Qual é o cardápio dos louvores? Aqui é o lugar de prestação de adoração, irmãos. Entrando aqui tem que ser com reverência mesmo. Tem que dobrar os joelhos na hora da oração. Engraçado que falar isso, as pessoas dizem: meu Deus, está falando isso. Sim, a gente tem que resgatar isso. A gente tem que chegar na igreja, dobrar os joelhos na hora da oração, se você tem condição, e clamar ao Deus eterno, dizendo, igual os serafins: santo é o Senhor dos exércitos. A gente tem que entrar no culto como esse, em reverência, em adoração. Está acontecendo o louvor, vamos adorar a Deus também, vamos louvar a Deus também. Está acontecendo um momento de oração, vamos orar também, vamos louvar a Deus também. Irmãos, você veio nessa noite adorar ao Senhor. Quantos aqui vieram adorar ao Senhor? E tem gente que entra na igreja, sai da igreja e não tem coragem de abrir a boca para dar um glória. Olha, lá em Atos está escrito o seguinte, que teve um rei que ele morreu. Morreu, e a Bíblia ainda diz: comi de bicho. Porque ele não fez o quê? Quem sabe me dizer? Então dá um toquinho para a pessoa que está do teu lado e diz aí: cuidado para tu não morrer. Diz aí, vai. Cuidado para tu não morrer. Quantos aqui tem glória a Deus para poder entregar diante do Senhor? Então, olhe para isso, olha para essa reverência. A santidade de Deus, ela nos confronta. Até os serafins da Bíblia, diante do Senhor, cobrem o seu rosto. Quanto mais perto de Deus nós chegamos, maior reverência você tem que ter. Irmãos, se tu é novo convertido, tem coisa que é tudo bem, você está chegando na igreja agora, está passando pelo discipulado. Mas quando tu já tem tempo de crente, já foi discipulado, já é um crente velho, maduro, chega na igreja e ainda dá trabalho para o pastor, ô meu irmão, nós vamos fazer um apelo de novo para você. Está na hora da gente fazer apelo de novo. Porque quanto mais perto você se aproxima de Deus, maior reverência você tem que ter, maior temor você tem que ter. Não trate a igreja, não trate o culto, não trate a adoração como coisa banal. Não trate o teu momento de oração como um momento de você só ficar dentro dos teus pensamentos, dentro do culto.
No momento de oração, tenta desligar a tua cabeça nas coisas dessa vida, e mesmo que você não tenha palavra, comece só a dizer: santo, 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 Senhor. Eu não sei nem o que é que eu vou falar, mas eu vou dizer: tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E orando, glorificando a Jesus, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Ora por fulano de tal que está no hospital. Aí você começa: ô Jesus, vai lá, Senhor, estou lembrando de fulano de tal. Senhor, eu oro agora pelo pastor, Senhor. Aí você vai sendo tocado pelo Espírito Santo, porque você vai entendendo isso. E a maneira que você entra na presença de Deus, Deus vai falando. E eu tenho essa mensagem para te entregar nessa noite: não entra na presença dele de qualquer jeito. Se você está em pecado, está na hora de arrumar a casa. Arruma a casa. Esse mesmo Isaías chegou para o profeta Ezequias, quando Ezequias sofreu de uma doença. E é engraçado que Isaías chegou para Ezequias e entregou a mensagem: ó, arruma a casa, porque tu vai morrer. Nessa noite, arruma a casa. Aí o rei Ezequias foi inteligente. Ele virou para a parede e orou e disse: eu não quero morrer não. Isaías tinha saído da presença do rei, estava lá no pátio. Lá no pátio, Isaías recebeu um WhatsApp do céu. A mensagem chegou. Tocou em Isaías e Deus falou: volta lá agora. Diz para o rei que ele não vai morrer só porque ele orou. Glória a Deus. Pode ter certeza que quando você ora, Deus responde. Alguém acredita nisso aqui? Quando você está na presença dele, ele responde. Então não entra na presença dele de qualquer jeito. Até aqui os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Olha o que os serafins diziam. Clamavam uns aos outros. Vamos me ajudar a ler esse versículo, a parte azul escura. 1, 2, 3. Toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías, ele tem isso bem interessante. Quanto mais você se aproxima de Deus, você precisa ter mais reverência com Ele. Quanto mais tempo de crente você tem, mais santo você tem que ter. Não estou falando daquele negócio de religiosidade, não. Eu estou falando de ter temor a Deus. Ter temor a Deus. Gente, tem pessoas que são crentes velhos, de idade, de período de igreja, que se uma pessoa chegar para ele, para ela e dizer assim: eu estou precisando de oração, a pessoa não tem coragem, pastor Eli, de se disponibilizar e dizer: eu oro por você. Tem uns que já tem tempo de igreja, se o inimigo se levantar, alguém se manifestar, ele Engraçado que teve uma vez que eu era líder de jovens, eu ajudava no Plenitude, na minha época, a gente fazia uns evangelistas na rua. Eu me lembro como hoje, era na Kombi da igreja. Dava o sopão, fazia o trabalho. Viu, Léo? Pega a dica. A gente fazia o trabalho. Teve um dia que a gente foi fazer o evangelismo, e aí manifestou um demônio. Estava cheio de jovem. Só que quando o demônio manifestou, pastor Julito, os jovens da igreja correram tudo. Perna para que te quero. E engraçado que o demônio tinha endereço. Falou assim: eu quero aquele baixinho de óculos lá. Adivinha quem era o baixinho de óculos, irmão? Lá vai eu, pastor Paulo, orar e repreender. Apareceu um corajoso comigo: vamos orar e repreender. Aí o Senhor libertou. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Tem gente que não tem coragem. Deus te deu autoridade. Quanto mais tempo, quanto mais você se aproxima, mais unção, mais graça desce sobre você. Entenda isso. E é importante você observar, que algo acontece. Olha o versículo 7 do capítulo 6. Isaías viu a glória, então um serafim, com uma brasa, chegou até perto de Isaías e tocou na boca de Isaías e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi, e expiado foi o teu Irmãos, o homem foi liberto pelo fogo do Espírito Santo sobre a vida dele. Quantos aqui acreditam que o fogo do Espírito Santo liberta? Aleluia.
Ele entendeu isso. E aqui a gente tem algo bem interessante para aplicar para você. Deus te purifica antes de enviar. Quantos aqui recebem essa palavra nessa noite? Deus não vai te enviar de qualquer jeito. Mas Ele tem a condição de te purificar, como purificou Isaías com brasa nos lábios dele, antes de confiar a você uma missão. E é engraçado, o pastor Eli sabe disso, trabalha no conselho de missão, aparece um monte de gente na igreja dizendo o seguinte: pastor, eu tenho uma chama missionária, eu quero trabalhar em missões, mas não tem coragem de ajudar no diaconato aqui da igreja. Não tem coragem de fazer um evangelismo. E diz que é apaixonado por missões. Tem culto de missões, não contribui para missões, não está presente, não ora. Deus não trabalha com pessoas assim. Deus trabalha com pessoas que são saradas, purificadas, quebrantadas, que tem coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor. Tem alguém aqui que acredita? Glória a Deus. Deus não envia feridos. Ele cura você, Ele trabalha com você para depois te enviar. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. E aqui a gente caminha e olha o chamado de Isaías. Olha a pergunta do céu. E essa pergunta também é para você. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías disse, Isaías foi esperto, ele respondeu. O que Isaías disse? 1, 2, 3. Não, melhora aí. Quando eu contar 3, você melhora. Capricha, hein? Eu vou ler. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, disse eu. 1, 2, 3. Quantos aqui querem essa palavra para o seu coração? Esse Isaías, ele recebeu esse chamado. E olha que interessante. O chamado, ele vai exigir de você resposta. Isaías precisou dar a resposta e Deus trabalhou. Deus procura pessoas que se colocam à disposição. Não perfeição. Deus não está atrás de ninguém que é perfeito. Deus, ele chama você como você está e no processo ele vai moldando você, vai melhorando você, vai te capacitando, vai te dando habilidade. Quem sabe Deus te chamou, nem pregar tu sabe, não se preocupa não. O Espírito Santo vai te dar a habilidade do céu e você vai entender a palavra de Deus no seu coração. Quem sabe Deus te chamou, nem liderar um grupo você sabe, mas o Espírito Santo vai te dar sabedoria, porque você se colocou disponível e Ele vai te dar capacidade, vai levantar pessoas para te ajudar. Se fosse você, eu recebia a palavra, porque o Senhor vai te dar autoridade. Isso é interessante, Deus, Ele trabalha com pessoas, e é interessante isso aqui, o chamado sem resposta vira resistência. Deus chama a gente que se coloca à disposição, e a pergunta é: você realmente quer dizer para o Senhor: eis-me aqui, eu quero me colocar à disposição? E é interessante que Deus purifica aqueles que se humilham. O quebrantamento de Isaías o mencionou, ele se quebrantou, ele se colocou à disposição. Em terceiro lugar, Deus está falando com você até aqui, amém? Glória a Deus. Deixa eu perguntar se vocês estão estudando mesmo comigo. Quanto tempo foi o ministério do profeta Isaías? Fala forte e alto igual o crente da Assembleia de Deus aqui de Conquista. 1, 2, 3. Qual é o nome da mulher dele? Apelido, né? Nome não. Quantos meninos ele tinha? Qual é o nome do pai dele? Quando Deus perguntou para ele: a quem enviarei? O que ele respondeu? E tu, o que vai responder para Deus? Qual a importância do livro de Isaías? Vamos lá. O livro de Isaías é um livro muito importante porque ele é o primeiro profeta a mencionar Jesus, a mencionar o Messias. Olha só, ele falou a respeito da misericórdia e dos juízes, eu vou caminhar para te mostrar isso, e aqui eu selecionei algumas, são muitas. Eu selecionei só as principais para você ver como Isaías profetizou a respeito de Jesus. Ainda coloquei os versículos aqui só para você ver. E eu quero mostrar versículo por versículo para você. Olha só como Isaías falou de Jesus. Olha esse versículo. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Portanto, quem é esse Emanuel aí, irmãos? Responda, 1, 2, 3. Quem é esse Emanuel? E Isaías ainda dá um sinal. A virgem dará a luz. Irmãos,
Isso aqui é 800 anos antes. Olha como é específico isso aqui. 800 anos antes de Jesus nascer, o Pai já estava revelando tudo para Isaías. Isaías pegou o fio do céu e entendeu a mensagem. Olha outro versículo, Isaías 9:6. Vamos ler esse versículo? 1, 2, 3. Quem é esse menino que o versículo está falando aqui? Quem pode dizer? 1, 2, 3. Fala forte igual crente. Quem é esse menino? 1, 2, 3. O Isaías está dando isso antes, ó. O nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ó, Isaías 11:1. Ele ainda diz de que descendência o Messias viria. O que está dizendo o versículo? 1, 2, 3. Sabe quem é Jessé? Quem sabe me dizer quem é Jessé aí? O pai de quem? Isaías está dizendo, ó, da raiz de Jessé. Aí lá em Apocalipse diz que ele é da raiz de Jessé. Da raiz de Jessé frutificará. Da casa dele virá o Messias. E o Isaías profetiza isso bem antes. Olha o versículo 2. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Repousará. O Isaías está dizendo, vai repousar sobre ele o Espírito Santo. Esse Espírito é de sabedoria, é de entendimento, é de conselho, é de temor do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar Jesus. Sabe o que Isaías está ensinando para a gente? Eu já estou quase terminando. Isaías está mostrando que o centro da mensagem é Jesus. O centro da mensagem é o Cristo. Ele aponta para o pecado tratado na cruz, ele trata isso não como teoria, mas como redenção. O profeta aponta para isso de forma muito clara. Vamos só te mostrar isso em Isaías 53, versículo 3. Olha o que Isaías fala sobre a cruz de Jesus, sobre o sofrimento de Jesus. Versículo 3, 1, 2, 3. Era o mais homem de quê? Experimentado nos... E o que mais? O rosto era o que mais? Desprezado. E nós não fizemos o quê? Olha o próximo versículo, 4. 1, 2, 3. Verdadeiramente. Dá para tu dar um glória a Deus por esse negócio aqui, meu irmão? O Isaías está falando que ele vai nascer da virgem, explica sobre a unção dele, está falando do ministério dele. Olha o versículo 5, que ainda é mais específico ainda, em Isaías 53, 5. 1, 2, 3, o que está dizendo aí? Mas ele foi ferido e moído. Ó, que parte bonita. O castigo pelas... Dá para tu dar aquele glória a Deus que tu trouxe de casa? Isaías, irmão, isso aqui é só Isaías. Para fechar a mensagem, eu quero mostrar o legado de Isaías. Vamos olhar para o legado desse homem. O que ele deixou para a gente mesmo? O Isaías deixou um legado bem interessante. Primeiro, como é que Isaías morreu? Essa pergunta se levanta. Como foi que o profeta Isaías morreu? Não tem um versículo na Bíblia específico sobre a morte de Isaías. Eu preciso ser claro, não tem. Mas muitas tradições olham para esse versículo de Hebreus 11, 37 e descrevem que aquele homem que foi cerrado ao meio ali é o profeta Isaías. Ele foi cerrado no período do reinado de Manassés. Depois do rei Ezequias, Manassés mandou matar Isaías. Olha o que Hebreus diz, ó. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio. Esse cerrado ao meio se refere à pessoa de Isaías, tá?
mortos ao fio da espada. Não associa assim de forma clara o nome dele, mas a tradição diz que esse cerrado ao meio se refere ao profeta Isaías. Até aqui está dando para entender? Olha o que mais aconteceu. Qual foi o legado que ele trouxe? Primeiro, ele trouxe um legado teológico. Ele trata sobre a santidade absoluta de Deus. Ele fala sobre a soberania de Deus nas nações. Deus governa tudo, todos os governos. O Isaías também ele aponta para um legado messiânico. Ele profetizou o nascimento virginal de Jesus. Ele anunciou Jesus como Messias Rei Eterno. E quem usa muito Isaías, se você não sabe, é o Mateus, o Evangelho de Mateus. E o Mateus ainda diz, foi profetizado de acordo com o profeta Isaías. É claro em dizer isso, tá? Ele mostrou Jesus como servo sofredor, lá em Isaías 53. Olha outra coisa que ele deixou para a gente. Ele deixou um legado escatológico. Se você não sabe, o Isaías, no capítulo 65 ao 66, ele profetizou sobre o novo céu e nova terra. Rapaz, pensa na visão que Isaías teve. O Isaías ainda é específico desse capítulo 65 e 66. Ele ainda diz o seguinte, naquele dia, no novo céu e na nova terra, o leão pastará, a criança brincará com a víbora. Ele está falando do reino do governo do Messias. Reino do milênio, o pastor Eli está me ajudando. Ele está falando de algo sobrenatural e escatológico. Olha o legado desse homem. Ele apresentou a restauração final. Ele ensinou sobre a história de Deus, falando que esse Deus governa sobre todos os governos, o justo Senhor. Dá para dar um glória a Deus aí? E o que a gente aprende sobre o legado dele? E eu fecho a mensagem. Que o verdadeiro legado de Isaías se chama fidelidade. O Isaías ele foi fiel até o fim. O legado de Isaías não foi por causa da fama, não. Mas o legado de Isaías foi por causa da obediência. Que o seu legado seja obediência. Olha que interessante. Isaías também, ele não traz uma mensagem que fica apenas no título, mas ele mostra o seu testemunho. E eu fecho com isso aqui. O nosso legado, ele não pode começar amanhã. O teu legado de ser fiel a Deus precisa começar hoje. Eu volto a repetir, glória a Deus. O teu legado de ser fiel a Deus não pode começar amanhã. Ele precisa começar hoje. Quem aqui nessa noite quer dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Eu finalizo essa palavra, espero que os irmãos tenham gostado. Deus falou com você? Glória a Deus. Mas eu quero trazer bases, porque eu gosto de estudar com base. Eu trago livros aqui que eu construí essa mensagem para poder te dar base. Russell Champlin é aquele comentário vermelho, versículo por versículo. Hoje eu passei o dia estudando ele. Livros dos profetas também, estou tomando como base. Stanley Ellison, Panorama do Antigo Testamento, um material muito bom para quem quer estudar. Também citei hoje aqui sobre introdução ao Antigo Testamento para quem quer aprofundar. Esse texto do Martin Hissel, da editora Este, já mostra aquela ideia dos 3 Isaías. Nós não trabalhamos ela, mas eu coloco aqui porque eu citei. Também tomei como base o texto do Foco e Desenvolvimento, versículo por versículo, para poder construir. E aquela moça bonita que está ali do lado, adivinha quem é? É a minha boa sorte. Tá bom? Que Deus possa abençoar toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Quantos receberam a palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai estar falando aqui sobre o profeta Jeremias. Os irmãos gostaram, em nome de Jesus? Então não falta semana que vem, não, vai ser melhor ainda. Eu vou falar porque que Jeremias chorava tanto. Você vai entender porque que ele chorava e você vai ficar com dó de Jeremias. Tá? E aí você vai entender o mistério. Então venha semana que vem, traga um caderno, traga a caneta, convida alguém, fala, está tendo estudo muito bom na igreja, vem, porque vai ser bênção de Deus.